Alguma vez você já revelou uma grande ideia para um grupo e simplesmente ninguém entendeu? Pois você não é o único. Foi o que aconteceu com o empreendedor James Siminoff, fundador da Ring, uma empresa de campainhas inteligentes. A Ring foi manchete de jornais ao ser adquirida pela Amazon em 2018 por mais de US$ 1 bilhão. Porém, antes de ser instalada em milhões de portas do mundo inteiro, a Ring quase afundou por conta do mau desempenho de Siminoff no programa de TV Shark Tank, em que empresários tentam convencer uma banca de investidores a injetar capital em sua empresa. Em 2013, quando Siminoff foi ao programa para apresentar sua empresa, na época chamada Doorbot, em 2013, todos os investidores a descartaram, apesar de o negócio já ter bons números e forte potencial de crescimento. Como isso aconteceu? O problema não foram as informações que James Siminoff apresentou, mas como as apresentou. Todas as minúsculas mensagens, isto é, os sinais que ele transmitiu, pela linguagem corporal, a modulação da voz e o discurso, minaram sua credibilidade. Ele praticamente mandou os investidores embora. Siminoff tinha uma ótima ideia com um imenso potencial, mas os sinais errados colocaram tudo a perder. Esses sinais falaram mais alto do que sua incrível ideia. Vamos examinar passo a passo o discurso de Siminoff para que você veja exatamente o que houve de errado. Siminoff começou sua apresentação com uma batidinha na porta do Shark Tank. "Quem é?" perguntou Mark Cuban, investidor em tecnologia. De trás da porta fechada veio a resposta: "É o Jamie?" Foi o primeiro mau sinal. Em vez de afirmar, ele perguntou o próprio nome. Esse é um exemplo de inflexão interrogativa, em que a entonação da voz sobe no fim da frase. Pesquisas constataram que usar a entonação interrogativa numa frase afirmativa passa uma mensagem de insegurança. Quando a entonação interrogativa é usada numa frase positiva, o cérebro do ouvinte questiona a credibilidade de quem fala. Se você não tem confiança no que acabou de dizer, por que eu teria? Para piorar, Siminoff logo depois usou a entonação interrogativa outra vez. "Vim vender minha ideia?" Repetir esse sinal reforçou a falta de autoconfiança, e ele ainda nem tinha começado o discurso. Não foi uma primeira impressão das melhores. Quando a porta finalmente se abriu, foi a vez de o empresário canadense Robert Herjavec dar um sinal, um sorriso falso. Um sorriso genuíno chega à parte superior da bochecha e ativa as pequenas rugas no canto dos olhos, enquanto um sorriso falso só aparece na parte inferior do rosto. O sorriso falso de Herjavec deveria ter sido suficiente para que Siminoff mudasse sua postura. Se tivesse percebido isso, ele poderia ter se esforçado para estabelecer uma conexão com Herjavec. Como ele não percebeu, o investidor se fechou para sua ideia. Ao iniciar a apresentação, a situação aparentemente ficou favorável. Siminoff informou tudo o que os investidores quiseram saber, desde preços até o tamanho do mercado. Mark Cuban até comentou: "Que ótimo!" quando Siminoff revelou que já tinha vendido mais de US$ 1 milhão. No entanto, ao longo de toda a sua participação, os sinais trocados entre ele e a banca apontavam para um desfecho bem diferente. Após 3 minutos ouvindo Siminoff, Cuban curvou os cantos da boca para baixo e franziu a testa. Uma expressão que pode parecer desagrado, mas, na verdade, é um esgar de desdém. Esse sinal indica descrença ou dúvida, mostrando que a pessoa se sente desconectada ou indiferente. Pesquisadores acreditam que esse contrair da boca tenha essa conotação porque impossibilita a fala. É um modo não verbal de indicar a falta de interesse em responder e, portanto,
uma tentativa de encerrar a conversa. Cuban estava dizendo a Siminoff: "Para mim, já deu." Veja uma foto no PDF que acompanha este audiolivro. Em vez de aproveitar esse momento para abordar a descrença de Cuban, Siminoff continuou em frente, alheio ao sinal enviado. Ele poderia ter revertido a situação com um simples: "Mark, notei que você está cético, então vou lhe mostrar alguns dados." Mas Siminoff só ouviu as palavras "que ótimo" e não captou a mensagem não verbal. Alguns minutos depois, Cuban rejeitou a proposta. Além de não notar os sinais negativos recebidos, Siminoff também enviou dezenas. Por exemplo, quando mencionou o preço do produto, ele fez um dar de ombros unilateral, mais um sinal de pouca confiança. Dali a 5 minutos, questionado a respeito de um ponto fundamental sobre o futuro dos dispositivos inteligentes, Siminoff engoliu em seco, sinal de nervosismo. Embora tudo isso seja perfeitamente compreensível, quem não ficaria nervoso na hora de defender anos de trabalho diante de bilionários céticos num programa de TV? Esses sinais corroeram por completo as palavras claras e confiantes que ele disse. Uma ideia forte não se sustenta sozinha. Precisa ser acompanhada por sinais fortes. Siminoff escorregou mais uma vez quando tentou convencer os investidores de que não enfrentava nenhuma forte concorrência no setor. Sua resposta começou bem, mas então ele fez uma pausa. "Não temos nenhum concorrente direto. Quando digo direto, somos a primeira campainha de vídeo conectada a dispositivos móveis." Como se pode ver, esse sinal são pausas fora do lugar, acrescentadas no meio de uma frase. Fazemos essas pausas quando mentimos e quando estamos muito nervosos. Como o cérebro não sabe a diferença, instintivamente tememos que a pessoa não esteja sendo sincera. As pausas também ocorrem quando passamos da fala espontânea para algo ensaiado. Provavelmente foi o que aconteceu com Siminoff. Ao perceber no meio da resposta que tinha se preparado para a pergunta, ele acionou o roteiro. Embora o que dizia fosse impecável, sua fala entrecortada foi mais um golpe em sua credibilidade. Siminoff cometeu o erro clássico de muita gente inteligente. Concentrou-se demais no conteúdo e de menos nos sinais. Os sinais corretos teriam reforçado sua mensagem, mas os errados a prejudicaram. No fim, foi o despreparo de Siminoff como comunicador, não como empreendedor, que o fez voltar para casa de mãos vazias. De que adianta uma ideia brilhante se ninguém a ouve? Todo dia, encontro pensadores brilhantes, criativos e estratégicos, que sem saber são prejudicados por seus sinais. São aspirantes a líderes, profissionais ambiciosos e empreendedores como Siminoff, que não enviam os sinais certos e também não veem os que lhes são enviados. Eles têm boas ideias, mas não sabem se expressar de forma persuasiva. São mal pagos e não sabem provar seu valor ao chefe ou aos clientes. Saem das reuniões sentindo que foram mal, mas sem saber por quê. Ou, pior, acham que foram bem, mas depois se surpreendem com o feedback negativo. Enviamos centenas de sinais sutis todos os dias. Os seres humanos são animais sociais. Evoluímos para viver em grupo e telegrafamos informações o tempo todo sobre nosso status social, nosso potencial como parceiros e nossas intenções. Do mesmo modo, estamos sempre atentos às informações sociais que os outros nos enviam. Quando você descobre os sinais enviados, tudo fica mais claro. Passa a perceber as emoções ocultas. Sabe em quem e em quais informações confiar. Consegue se comunicar de forma autêntica e assertiva. Quando aprende a enviar os sinais certos, as pessoas começam a lhe dar ouvidos, a achar você envolvente e a se interessar mais pelo que tem a dizer.
Você se sente mais confiante em suas interações com elas. Com os sinais certos, uma conversa, reunião ou interação morna pode se tornar memorável. Mas, se enviar os sinais errados, você poderá perder oportunidades, distorcê-las ou não enxergá-las. Os pesquisadores conhecem há tempos o poder dos sinais e a maioria das pessoas tem alguma ideia de que a linguagem corporal é importante. Mas o que a maioria não sabe é que esses sinais permitem prever comportamentos, personalidades e realizações com precisão surpreendente.